E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, deixa eu perguntar um negócio. Será que você realmente conhece a palavra de Deus? Será que você realmente sabe o que a palavra de Deus diz? Cara, isso é uma coisa muito importante. Sabe, Jesus, aos seus 12 anos, plenos 12 anos, ele estava no templo discutindo com os mestres da lei. Sabe quem eram os mestres da lei? Não eram pessoas simplesmente sábias ou pessoas inteligentes ou algo do tipo. Não, eram aqueles que dedicavam a sua vida para ler e entender as escrituras. Eram pessoas extremamente sábias no quesito conhecimento bíblico, conhecimento do cânon hebraico, que é o Antigo Testamento. Então a questão é a seguinte: nós, com o nosso 1 ano de convertido, 2º ano de convertido, ou 3º ano de convertido, nós já éramos para ter lido a Bíblia diversas vezes. Jesus, com apenas 12 anos, ele discutia e propunha argumentos para os mestres da lei. Nós aprendemos com Cristo que nós devemos examinar e nós devemos conhecer as escrituras profundamente. E o melhor processo para você fazer isso é no seu momento de devocional. É você cumprindo o princípio do primeiro, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O Isaac Prado, ele sempre fala uma frase que eu acho sensacional: 1% do seu dia é o que vai te custar para você priorizar buscar o reino de Deus em primeiro lugar. De você tirar um tempo de leitura da palavra, de oração, para realmente conhecer a Deus. Porque você sabe de uma coisa? Os fariseus, os mestres da lei, eles conheciam muito bem a palavra de Deus, mas eles conheciam muito pouco o Deus da palavra. Cara, essa é uma diferença muito grande. Nós não devemos ler a nossa Bíblia simplesmente por um ritual, simplesmente para cumprir um protocolo. É claro que no começo vai ser um pouco desgastante. Quando eu comecei a congregar na igreja que eu tô hoje, eu comecei a ter mais fome e sede pela palavra, só que eu ainda tinha muita dificuldade de ter essa constância de ler a Bíblia todos os dias, de tirar e de priorizar um tempo com Deus todos os dias. Então o que eu fiz? Eu me juntei com mais 2 amigos e a gente começou a fazer literalmente ligação no WhatsApp, ligação em grupo, e a gente começou a ler a Bíblia junto. E cara, isso me ajudou muito, isso nos ajudou de uma forma muito boa. Era bom, era, sabe, leve, era algo tranquilo que a gente conseguia fazer e um ajudava o outro, e depois de um tempo cada um já estava conseguindo ler a Bíblia sozinho, com uma constância que a gente não tinha antes. Então a questão é o seguinte: o propósito de você ler a Bíblia não é simplesmente para você saber o que está escrito aqui, mas é para você conhecer o Deus que criou isso aqui, conhecer a Deus através da palavra de Deus. É para você entender aquilo que é os desígnios de Deus, a vontade de Deus pro hoje, pro futuro, para você entender a maneira que ele faz as coisas, os princípios, os valores que Deus tem para sua vida. E cara, às vezes você pode falar: poxa, Miguel, mas eu até leio a Bíblia, mas tem muita coisa que eu não entendo. Olha, não será porque você tá lendo a Bíblia de forma errada? E às vezes você pode me perguntar: poxa, Miguel, mas tem uma forma certa de ler a Bíblia? A palavra de Deus fala em João 14:26 que o Pai enviará o Espírito que lhes ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, ele tem a função de te ensinar todas as coisas. Ou seja, a leitura bíblica é para ser feita em conjunto com o Espírito Santo. Uma coisa que funciona muito bem para mim é o seguinte: eu paro, antes de eu ler a Bíblia, eu falo: Deus, abre os meus olhos espirituais, eu quero entender, eu quero compreender aquilo que o Senhor tem para comunicar para mim através das Escrituras. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de poder ler a Bíblia, porque em muitos lugares as pessoas não têm acesso. Muito obrigado porque o Senhor quer comunicar aqui os seus princípios, os seus valores, a sua vontade através da palavra de Deus. Me ajuda a compreender aquilo que o Senhor tem para mim através da palavra de Deus. E eu leio a Bíblia após fazer essa oração. Posso te falar? Faz muita diferença. Porque você se coloca numa posição de sensibilidade. Você se coloca numa posição de estar sensível à voz do Espírito Santo lendo a Bíblia. Isso faz total diferença. A Isa Prado, ela tem um livro chamado Sobrenatural e as Crianças. Eu vou deixar a descrição aqui, se eu não me engano tem o PDF para você comprar na internet. E nesse livro tem uma frase que eu acho incrível, que é o seguinte: se não for simples a ponto de uma criança entender, não é o Evangelho. A palavra de Deus diz, Jesus disse: deixe vir a mim os pequeninos. Cara, o Evangelho não é complexo, a Bíblia não é complexa. O problema é que às vezes a gente está lendo do jeito errado, o problema é que às vezes a gente está tentando fazer ali na correria, tentando ler do nosso modo, sabe? Eu já falei aqui nos outros vídeos, cara, às vezes a gente está tentando impor a nossa opinião, a nossa visão em cima da palavra, e na verdade é o oposto, cara. Nós devemos desconstruir os nossos pensamentos, os nossos entendimentos humanos e naturais para absorver do conhecimento
da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a vida eterna é conhecer a Deus, sabe? E a vida eterna não é conhecer a Deus depois, quando a gente morrer ou algo do tipo. É para você conhecer Deus agora, através das escrituras, através do seu relacionamento com Deus. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: isso daqui é uma ferramenta para você se relacionar com Deus. Porque Deus, ele não quer nada além do que o seu coração, ele não quer nada além do que se relacionar com você. Sabe, uma oração que eu continuamente faço é o seguinte: Deus, que você possa me conhecer e que eu possa te conhecer cada dia mais. É impossível você terceirizar o seu relacionamento com Deus. Não tem como você usar alguém para ler a Bíblia para você. Não tem como você usar alguém para você se aproximar de Deus através daquela pessoa. É claro que os nossos irmãos, a nossa comunidade, a gente sempre está instigando uns aos outros. Mas, cara, você nunca vai conseguir terceirizar o seu relacionamento com Deus. Posso falar? Priorize. Coloque Deus em primeiro lugar. Busque conhecimento da palavra de Deus, não o conhecimento terreno, mas o conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você pegar aquilo que a palavra de Deus está te comunicando e você colocar isso em prática, a sua vida vai ser completamente transformada. Porque os maiores pregadores, os maiores homens de Deus, os heróis da fé, eles tinham íntima comunhão com a palavra de Deus, mas principalmente com o Deus da palavra. Tamo junto.